grande tribulação é conhecida como um período de acontecimentos sobrenaturais e de muito sofrimento para a humanidade. I failed. I couldn't save them. Alguns cristãos aprendem que a grande tribulação irá durar 7 anos. Outros aprendem que a grande tribulação irá durar 3 anos e meio. We need to find Dean. Apocalipse menciona apenas um período de 3 anos e meio, porém esse tempo está dividido entre o princípio das dores e grande tribulação. Vamos estar vendo nesse estudo como a grande tribulação chegará ao mundo, e por quais motivos poderemos concluir que a grande tribulação de fato já terá começado. Muitos cristãos estão esperando um arrebatamento secreto iminente. Esses cristãos serão pegos de surpresa pela grande tribulação, pois eles estão à espera de um arrebatamento não bíblico. O início dos últimos 3 anos e meio é iminente, isto é, pode começar a qualquer momento, porém a grande tribulação só começa após os sinais do princípio das dores. Reconhecendo por meio das Sagradas Escrituras quais são os sinais do princípio das dores, saberemos então em que determinado tempo dos sinais do princípio das dores a grande tribulação começará. Deus não quer que nós cristãos estejamos confundidos quanto aos sinais da vinda de Cristo e do fim dos tempos. Deus não quer jamais que nós sejamos enganados, nem mesmo quanto ao reconhecimento do cumprimento das profecias. Pick up. Don't leave me. Foi profetizado por Daniel que durante o cumprimento das profecias do Apocalipse somente os sábios entenderão que tais acontecimentos são de fato o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Os ímpios não reconhecerão os sinais como o cumprimento da palavra de Deus. Estarão tão enganados pelos governantes do mundo que quando souberem que a grande tribulação terá chegado, ao invés de se arrependerem, irão blasfemar contra o Criador por causa dos eventos apocalípticos. Alguns cristãos também por terem sido enganados por seus pastores sobre os sinais da vinda de Cristo e do fim dos tempos, irão blasfemar contra o Criador, pois esses cristãos têm esperado serem livrados de tal sofrimento, o qual virá para colocar à prova todas as pessoas do mundo. Cristo nos deu um esclarecimento a respeito dos sinais, e deixou bem claro em que momento do cumprimento desses sinais é que a grande tribulação de fato começará. Cristo disse que a abominação desoladora e o fim dos tempos só virá após o evangelho do reino ser pregado como testemunho a todas as nações. Apocalipse 11 menciona 2 profetas que serão enviados ao mundo antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Esses 2 profetas vão pregar de Israel a todas as nações sobre o juízo de Deus que virá sobre a terra. As nações estarão todas voltadas para Israel, pois de lá virá o sofrimento do mundo, que será causado pelos 2 profetas por meio da autoridade que eles receberão de Deus. Esses 2 profetas virão como testemunhas de Deus para que as nações não sejam inocentadas sobre seus atos diante do juízo de Deus que virá sobre o mundo. Deus é tão justo que mesmo diante de tantas profecias que ele já entregou aos seus servos sobre o período da grande tribulação, ele ainda enviará mais 2 profetas para darem o último aviso às pessoas de todas as nações, para que se arrependam de seus pecados. Quando essas 2 testemunhas forem assassinadas pelo anticristo, o mundo inteiro pensará que a partir daquele momento haverá paz na terra, pois terão acabado de matar os 2 profetas que estavam causando sofrimento na terra. Por esse motivo vão enviar presentes uns aos outros como comemoração da morte das 2 testemunhas, e também como comemoração de uma falsa paz que pensarão ter chegado. Quando pensarem que haverá paz e segurança com a morte dos 2 profetas, virá então repentina destruição por meio da ira do Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão pensar que a grande tribulação terá acabado ao serem mortas as 2 testemunhas, porém a morte das 2 testemunhas apenas encerra o princípio das dores.
O anticristo se manifestará durante a morte das duas testemunhas, pois será ele quem vai poder matar os dois profetas. Por esse motivo as pessoas vão adorar o anticristo como Salvador da Terra, pois ele terá acabado com o sofrimento que os dois profetas estavam causando na Terra. Com a manifestação do anticristo começará então a grande tribulação. Será nesse tempo que os cristãos irão ser perseguidos e mortos por leis implantadas pelo anticristo sobre todas as nações. A conclusão que o mundo terá sobre o sofrimento causado na terra é de que o motivo são os cristãos. Nesse tempo o amor de muitos se esfriará, e odiarão uns aos outros. Pais entregarão os filhos à morte, e filhos entregarão os pais à morte, fazendo as pessoas pensarem que os cristãos são a causa do sofrimento da humanidade. O anticristo vai ordenar que todos os cristãos na face da terra sejam mortos, assim como as duas testemunhas foram, e ordenará também que todas as pessoas devem adorar somente a ele. Meine Heimat in das Deutsche Reich! Nesse mesmo período será derramada a ira de Deus sobre as nações. A ira será derramada sobre os ímpios, os quais adorarão a besta e receberão a sua marca. As nações vão blasfemar contra o Criador por causa das chuvas de pedras, pragas e todo tipo de sofrimento que será derramado sobre os seguidores da besta. Logo após as 7 taças de ira de Deus serem derramadas sobre o mundo, os céus se desfarão, enrolando-se como um livro, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Cheio de poder e glória, ele virá com seus anjos para derrotar a besta que cercará Israel para a grande batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon. Cristo dará ordem aos seus anjos para reunirem os escolhidos nas nuvens, onde encontrarão-se com Cristo, para juntos seguirem até o Monte Sião, onde Cristo irá reinar por 1000 anos juntamente com os salvos, sobre todos os povos da terra. Acabamos de ver uma descrição resumida dos últimos 3 anos e meio a partir dos eventos que marcam períodos diferentes dentro desses 3 anos e meio. Vamos agora voltar ao início dos 3 anos e meio e ver como a besta, as duas testemunhas, o anticristo, entre outras coisas, estão colocadas dentro desse período. Seguindo a cronologia de Mateus 24, os 3 anos e meio começa com guerras, terremotos, fomes e etc. Em Apocalipse, a abertura dos selos começa revelando esses acontecimentos se cumprindo. Os 4 cavaleiros irão agir durante a grande tribulação, trazendo fome, guerras, pragas, morte e muitas outras coisas. As duas testemunhas surgirão no mesmo período, também trazendo sofrimento para as nações. Eles terão autoridade para não deixar cair chuva sobre a terra, para converterem as águas em sangue, e para matarem aqueles que tentarem lhes causar dano. Esses eventos causados pelos 4 cavaleiros e as duas testemunhas estão incluídos dentro do período chamado de princípio das dores. Isso vai acontecer durante os 3 anos e meio de testemunha dos 2 profetas. Conforme o tempo vai passando, com mais intensidade acontecerá essas coisas causadas pelos 4 cavaleiros e os 2 profetas. Os 4 cavaleiros não vão aparecer fisicamente e visivelmente durante a grande tribulação. As guerras virão por meio das nações. Durante o início do princípio das dores surgirá os 7 primeiros reinos, que são representados pelas 7 cabeças da besta que sobe do mar. Esses reinos vão guerrear contra todas as nações. 1/4 da população será morta por meio das guerras que serão causadas pela besta. Com as guerras virá também a fome e a morte. É por esse motivo que os 4 cavaleiros agirão no mesmo momento, pois a ação de um está ligada à ação do outro. Se vem a guerra, vem também a fome e a morte. Após ter chegado o 7º reino, o anticristo estará pronto para se manifestar, pois ele surgirá no meio dos 10 reis, que são a 7ª cabeça da besta. Passado então os 3 anos e meio de testemunha dos 2 profetas, e chegado o 7º reino representado pela besta, manifestará então o anticristo, matando os 2 profetas.
O anticristo é representado pela segunda besta de Apocalipse 13. Essa besta surge após a primeira porque o anticristo só surgirá após a primeira besta ter surgido e chegado ao sétimo reino. O sétimo reino estará governando durante o derramamento da ira de Deus sobre a terra. O sétimo reino dará sua autoridade para o anticristo, pois é da vontade de Deus que isso aconteça, para que os 10 reis juntamente com o anticristo destruam a grande meretriz. A destruição da meretriz acontecerá durante o derramamento da sétima taça da ira de Deus. Logo após a destruição da meretriz surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. Nesse momento as nações estarão reunidas para invadirem Israel, porém com a espada que sai da boca do Cordeiro, ele derrotará os 10 reis, o anticristo e o falso profeta. Após esses acontecimentos o reino do mundo passará a ser de Cristo, e juntamente com os salvos ele governará as nações por 1000 anos. A maioria das pessoas costumam chamar de grande tribulação os 3 anos e meio finais por completo, porém esse tempo inclui também o princípio das dores mencionado por Cristo. O certo a se dizer é que o princípio das dores é iminente, pois ele virá com o surgimento dos 2 profetas do Apocalipse. Se o princípio das dores é iminente, como vamos então reconhecer que tal tempo terá chegado? Vamos reconhecer o início do princípio das dores, ou talvez até mesmo um tempo depois de já ter iniciado, quando reconhecermos os sinais desse período. Os sinais são guerras, fomes, terremotos, nações contra nações, água se convertendo em sangue, chuva não caindo sobre a terra, e principalmente o ministério dos 2 profetas. Vocês podem dizer que essas coisas já estão acontecendo, porém esquecem que as 2 testemunhas também têm que aparecer para que o verdadeiro princípio das dores tenha chegado. Quando surgirem os 2 profetas, então terá começado o princípio das dores, porém podemos não reconhecer esses profetas durante o início do ministério deles, mas o agir desses profetas será reconhecido pelos sinais que irão realizar. Quando os 2 profetas terminarem de testemunhar sobre o juízo de Deus que virá sobre a terra, então virá a grande tribulação. A pregação desses 2 profetas já nos vai indicar que o fim se aproxima. Seus sinais servirão para mostrar que a vinda do Messias estará próxima. A vinda de Cristo, a grande tribulação e a ira de Deus não virá antes de surgirem esses 2 profetas. Não precisamos ficar desesperados como se o dia do Senhor já tivesse chegado, pois não virá sem que antes essas coisas aconteçam. Tem muitas pessoas que ficam procurando o anticristo, querendo saber se ele já está entre nós, se ele é tal presidente ou líder, e etc. Muitas dessas pessoas pensam que quando reconhecerem o anticristo serão arrebatadas em alguns instantes. O anticristo não será reconhecido sem que antes venham os 10 reis representados pela 7ª cabeça, que somente começará a governar durante o julgamento da grande prostituta. Quando fala que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, é porque realmente lhe resta pouco tempo. Ele vai governar juntamente com os 10 reis pouco antes da vinda de Cristo. Se você não quer ficar perdido quanto ao tempo das profecias do Apocalipse, saiba que nada se cumprirá antes do surgimento dos 2 profetas. Não precisa ficar desesperado, pensando que já vai começar a grande tribulação por causa de um acontecimento isolado, pois antes que venha a grande tribulação, o mundo todo será atingido pelos sinais do princípio das dores, que serão causados pelos 4 cavaleiros e os 2 profetas do Apocalipse.